e amém. Glória a Deus. Vamos lá, então. Algumas coisas que eu vou falar aqui hoje, eu tenho as fotos no grupo, tá? No Avodá. Então é o seguinte, eu queria relembrar com vocês aqui o mês espiritual que nós estamos, tá? Então, lá no nosso grupo, lá no Avodá, eu coloquei aqui os meses bíblicos, tá certo? Então, depois vocês podem conferir. Então, assim, o mês que nós estamos agora, o mês espiritual, é o mês de Tisrei, tá? E é um mês, assim, muito especial, esse daqui que nós estamos. Então, o Tisrei, ele é um dos... É o mês bíblico que mais festas tem. E a gente sabe hoje, né, que cada festa bíblica, né, festa bíblica é dito como festa bíblica, mas na realidade é um tempo determinado, é uma dimensão que se abre ou é um portal que é aberto, né, uma dimensão espiritual, onde cada comemoração dessa tem um significado para nós, né? Então agora não dá para falar disso em profundidade aqui, porque a maioria de nós aí, com exceção da Claudinha, né, a gente já vem tratando disso aí há bastante tempo. Mas assim, atrás eu trabalhei com um judeu e assim, o mês de setembro, né, setembro, outubro, praticamente a empresa não abria, né, porque era tudo feriado, né. Então assim, esse mês de Tisrei, que ele pega o mês de setembro, finalzinho de setembro e outubro, deixa eu ver se é isso daqui mesmo, só para relembrar aqui, Tisrei, é isso mesmo, setembro e outubro. Então, assim, a gente tem o Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, né, que a gente entrou. Aí a gente tem o Yom Teruah, que é a festa das trombetas. Aí depois a gente tem o Yom Kippur e a gente acabou de finalizar o quê? A festa de Sukkot, ou conhecida como Tabernáculos, né? Então, assim, eu não sei se vocês lembram, né? Mas esse mês aqui tinha tudo isso. Então, é assim, é um mês poderosíssimo, né? O mês de Tisrei, ele é o sétimo mês do calendário bíblico e ele tem uma sinalização muito forte, por ser o sétimo mês, o sete sempre aponta para a gente para perfeição, completude, tudo isso daí. E esse mês aqui ainda teve uma característica bem interessante aqui, que foi o seguinte: caiu no mesmo dia o Rosh Kodesh. O que é o Rosh Kodesh? O Rosh Kodesh é a cabeça do mês. Então, todo primeiro dia do mês espiritual que se inicia é o Rosh Kodesh, que é conhecido. Então, qual que é o sentido do Rosh Kodesh? O primeiro dia, a cabeça do mês espiritual, é sempre o tempo propício, assim, oportuno, é uma dimensão espiritual que está aberta para quê? Para você fazer oferta de primícia, tá? E esse ano aqui caiu no mesmo dia o Rosh Kodesh, que é o cabeça do mês, e o cabeça do ano, né? Que é o ano novo que se iniciou. Então, assim, um tempo assim poderoso, né? Então, o que que acontece? Quando a gente já está mais mergulhado no calendário bíblico, o significado desses tempos específicos, ele vai ficando mais forte dentro de nós, entendeu? Então, você pode orar assim com mais consciência, sabendo de tudo aquilo que está disponível para você espiritualmente e se apropriar pela fé, entendeu? Porque isso são coisas que não são ensinadas para nós, mas são
realidades espirituais estudadas por milhares de anos por rabinos, entendeu? Pelos sábios de Israel, que se tem um povo que ficou com todo esse segredo aí dos tempos e estações, né, dos tempos espirituais, é o povo judeu, né? Então, assim, só fazendo um apanhadinho assim, então, esse tempo que a gente caminhou, assim, desde das festas, da festa das trombetas, até chegar no Yom Kippur, que a gente teve o Yom Kippur também, eu não sei se eu falei aqui. Então, foi Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, depois Yom Teruah, festa das trombetas, depois o Yom Kippur e culminou no Sukkot. Então, assim, falando um pouquinho do Yom Kippur, né, só para relembrar, se fala muito do Yom Kippur, assim, se você entra na internet, ouve algumas pessoas falando que é o dia do perdão, né, dos judeus. Mas a gente tem que lembrar que é o seguinte, o Yom Kippur é o dia mais sagrado do calendário espiritual, aonde Deus dará o veredito de todo o ano espiritual que você trilhou no caminho do Senhor, né? E esses 40 dias que antecedem o Yom Kippur é um tempo do quê? É um tempo de arrependimento, é um tempo de alinhamento, aonde a gente deve ir perguntando, consultando o Espírito Santo, no que a gente tem que melhorar, quais são, por vezes, erros que nós temos nas nossas vidas que a gente não percebe e que os outros, às vezes, que estão do nosso lado, né, principalmente a família, pessoas próximas, as pessoas veem com nitidez, às vezes defeitos que a gente tem, atitudes que a gente tem e que muitas vezes nós não percebemos. Então, assim, quando o Espírito Santo nos revela, né, tira as escamas dos nossos olhos, então aí vem verdadeiramente aquilo que está em Romanos 12:2, né? Que a nossa mente tem que ser o quê? Transformada, que nós não temos que ter a nossa mente moldada ao mundo. Então, assim, eu mesmo, durante esse tempo que precedeu o Yom Kippur, várias vezes que eu estava orando assim, e eu pedindo para o Espírito Santo me mostrar coisas que eu precisava pedir perdão, que eu precisava enxergar, e Deus foi me mostrando, entendeu? Por vezes coisas da minha adolescência, que eu nunca tinha pedido perdão, entendeu? Então, assim, esse mês de Tisrei, né, ele é muito marcante por conta disso. Então, nós, como ainda estamos nesse processo, né, de estarmos aprendendo tudo isso, né, o calendário bíblico, as festas, tudo isso daí, isso é um processo que demanda tempo. Porém, quem tem sede, quem já tem tido a revelação da importância desse caminho, né? Porque a gente sempre fala aqui no presencial, né? Que na realidade as festas bíblicas elas nos colocam num trilho durante todo o ano, aonde Deus não deixa você sair do caminho, né? Todas as festas elas vão te colocando num caminho para você ficar ali sempre nessa vigilância para você não ser influenciado por toda a guerra espiritual que a gente trava todos os dias e a gente não percebe, né? Então, assim, eu até quis falar sobre o mês que nós estamos, porque tem algumas influências aqui bastante significativas nesse mês, e se a gente não estiver atentos, às vezes a gente é roubado, entendeu? É a mesma coisa, é a mesma coisa quando
você está no culto, aí começa a te dar aquela sonolência, assim, você estava a 1000 por hora, né? Durante o dia, durante o trabalho, aí você senta para ouvir um culto na igreja, ou ouvir uma ministração como essa aqui que nós estamos agora, a tua mente começa a ficar assim entorpecida, começa a te dar um sono. O que é isso daí? Isso daí é roubo espiritual, isso são frequências espirituais na nossa mente para nós sermos impedidos de termos revelação de coisas que vão mudar a nossa mentalidade e vão nos fazer ascender, crescer na espiral espiritual, entendeu? Então, assim, isso que nós estamos fazendo ainda é um exercício, né? Quando nós estivermos lá para o 10º ano, assim, quando nós estivermos lá para o 10º ano, né, comemorando todos os meses, aí o mês de Elul, o mês de Ave, o mês de Tisrei e tal, a gente já vai estar bem categóricos. Mas uma coisa que eu tenho feito assim nos meses anteriores é pegar quando tiver no tomar posse daquilo que está disponível para você espiritualmente e orar em cima disso, entendeu? Tomar posse. Que nem dois pontos interessantes aqui, né? O Rosh Hashanah e o Yom Kippur, eu já falei que são tempos de arrependimento. Aí, esse mês culminou agora, na semana passada, terminou em Sukkot, né? Que é a festa conhecida como Festa dos Tabernáculos, onde na última reunião a gente falou que o principal ponto assim da festa de Sukkot ou Tabernáculos, o que que era? Era um tempo de 8 dias, né? Essa festa durou 7 dias na realidade, mas tem um oitavo aí também, mas vamos pegar 7 dias, que é um tempo do quê? De alegria, né? Por que alegria? Porque nós teríamos que estar com o coração grato pelas colheitas que o Senhor nos deu no tempo de primavera, de verão espiritual. Então, colheitas espirituais, colheitas materiais, e a festa de tabernáculos também nos remete a quê? A festa de tabernáculos, tudo que a gente passou, as várias festas que a gente comemorou, festa da Páscoa, né, que começou lá em abril, né, da Páscoa, que o que o Pessar, né, o Pessar comemora? É a nossa retirada do mundo do Egito e a nossa colocação no caminho do Senhor. Depois a gente foi para Shavuot, que é a festa do Espírito Santo, do Pentecostes, onde o Espírito Santo é derramado sobre nós, ok? Aí depois a gente vai indo nas festas, aí depois a gente tem a contagem de Homer, que é um outro momento de arrependimento, de alinhamento. E a outra festa que culmina assim em nível de importância é o Tabernáculos, aonde todo esse caminho espiritual de arrependimento, de alinhamento, se manifesta o quê? A glória de Deus no tabernáculo, que somos nós, né? Porque hoje o que é que nós somos? O tabernáculo do Senhor que habita, que é a habitação do Espírito Santo, né? O Telzinho não, Mateu, né? Que tá aí. Então, esse mês de Tisrei que nós estamos aqui, ele é o primeiro mês, relembrando, é o primeiro mês da estação espiritual de outono. Então, assim, a gente já falou disso anteriormente.
Mas trazendo assim de forma prática para o nosso dia a dia, o que é o outono espiritual? O outono espiritual, ele aponta para um tempo de descanso, final de colheita e preparação para inverno. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente começou no verão espiritual, né, primavera, verão, na primavera era quando os reis saíam para a guerra. Então, assim, se você tem alguma guerra espiritual para travar, né, tipo um novo projeto, alguma coisa para você ir para cima, para conquistar espiritualmente, o tempo não é agora. O tempo é primavera ou verão. Por que Davi cometeu o maior erro da vida dele quando ele adulterou com Betseba? Se você for ler a passagem, era primavera, era tempo de ele estar na guerra, os exércitos de Davi estavam na guerra, e onde é que ele estava? Estava no palácio, descansando. Aí ele viu Betseba, né, tomando banho, aí o negócio complicou. Então, assim, por isso que é muito importante a gente ter essa noção dos tempos, das estações, para que determinadas coisas práticas das nossas vidas, né, que nem tipo abertura de uma empresa, entendeu? Uma transição de carreira, o momento não é agora, no outono. O momento para essa batalha, para essa guerra, é na primavera espiritual e no verão, tá? Então, agora que nós estamos entrando, que nós já entramos, né, nesse tempo de outono, então é um tempo de você descansar no Senhor, não é tempo de você entrar em guerras espirituais. É tempo de acabar a colheita, de você se preparar para o inverno, porque no inverno não tem frutos. Os frutos que a gente teria que ter juntado era no verão e na primavera, ok? Agora, assim, continuando em cima do mês de Tisrei, a gente sabe também que cada mês bíblico tem a bênção de uma das tribos de Israel. Vocês lembram qual que é a tribo desse mês aqui? Efraim. A tribo de Efraim é uma tribo assim interessante com algumas características bem particulares. Eu não sei se vocês lembram, mas José do Egito ele teve dois filhos, né? Ele teve Manassés e ele teve Efraim. O primogênito, o primogênito dentro da cultura judaica, dentro da Torá, quem recebe porção dupla é sempre o primogênito. Então, dos dois filhos de José, o primogênito era Manassés. Entretanto, quem recebeu a bênção, a dupla bênção, não foi Manassés, foi Efraim. Então, assim, quando eu estava fazendo as anotações aqui para compartilhar com vocês, né, veio um negócio assim na minha mente bem interessante, né? Porque assim, a gente aprende desde sempre, né, pela teologia sistemática que veio de Roma, que quem é a noiva, que quem é a noiva é a igreja. Mas na realidade a noiva é Israel, né? Então é assim, mas aqui nesse caso aqui, interessante, que quem era para receber a bênção dobrada, porque Efraim é conhecida como a tribo de dupla frutificação, de duplo fruto. Quem recebeu
Na realidade, a bênção da primogenitura não foi o primogênito. Quem recebeu foi Efraim. Então, assim, na realidade, os primogênitos do Senhor, o primogênito do Senhor é Israel, né? Nós fomos adotados, nós fomos enxertados, mas a gente tem direito a essa dupla porção. Então, assim, quando a gente tem consciência das influências do mês espiritual que nós estamos, quando a gente ora, a gente pode tomar pela fé esses segredos espirituais que estão disponíveis para nós. Então, quando você está orando, você está no seu devocional, você pode falar: Deus, eu reivindico, eu tomo posse das bênçãos de Efraim sobre esse mês que eu estou. Bênçãos em dobro, tanto bênçãos espirituais como bênçãos materiais. Por quê? Porque essas bênçãos da tribo de Efraim estão disponíveis para nós nesse mês espiritual. Por isso que é importante, a cada início de mês espiritual, a gente fazer essas anotações, que nem logo no comecinho desse mês de Tisrei, que nós estamos, eu coloquei um vídeo no grupo lá no Avodá, onde está descrito todos esses pontos aqui que eu estou falando com vocês. É um vídeo que tem quase 4 minutos, não chega a ter 4 minutos. Então, assim, depois vocês podem acessar. Eu vou colocar de novo lá o link, porque acho que o dia que a Cláudia entrou, acho que ainda não tinha lá esse vídeo, mas vou colocar. Então, assim, para vocês ouvirem de novo com atenção, porque hoje a gente anda numa aceleração tão grande, né? E vídeo de 4 minutos já é uma eternidade, né? Então, assim, mas ouçam depois para vocês assimilarem, entendeu? Esses pontos todos que nós estamos aqui compartilhando. Então, assim, Efraim, duplo duplo fruto. E um outro ponto muito interessante é o seguinte: José do Egito, quando ele colocou o nome no filho dele de Efraim, é uma frase bem conhecida. Ele colocou esse nome Efraim, por quê? Porque ele estava assim declarando, né, que o Senhor o fez prosperar na terra da sua aflição. Então, eu não sei se você está num mês de aflição ou não, num mês complicado, num mês difícil, mas quando você estiver orando, declara: Senhor, Senhor, eu tenho à minha disposição a bênção de Efraim. Está escrito que que o Senhor fez José prosperar na terra da sua aflição. E a gente sabe que nós não crescemos, na maioria das vezes, sem aflição, sem problemas, sem dificuldades, mas o nosso Deus é aquele que, mesmo no meio do deserto, mesmo em situações adversas, o Senhor tem condições de nos fazer prosperar, superar e sair de um mês que começou muito difícil para um mês muito abençoado. Então, assim, esse mês aqui de Tisrei tem a bênção de Efraim, duplo fruto à nossa disposição. Uma outra característica da tribo de Efraim, ela era uma tribo conhecida por ser uma tribo de valor e de força, sabe? Então, quando você estiver orando, pede para o Senhor te encher de
força, de sabedoria, de graça, para que você seja valorizado primeiramente por Ele, valorizado pelos próximos de você, por aquelas pessoas que estão mais perto de você. Então, assim, a gente temos que nos apropriar desse tipo de influência que está disponível para nós dentro do mês. Eu não tenho a passagem aqui, mas depois eu posso procurar. Sabe o que Deus disse sobre a tribo de Efraim? Deus disse que a tribo de Efraim era como um capacete na sua cabeça. Então, para vocês verem o valor que o Senhor dava para a tribo de Efraim. Então, é uma tribo que simboliza um capacete na cabeça de Deus. Outra coisa interessante, outras características de Efraim são liderança. Se você precisa liderar a você próprio, né? Liderar em outras situações, quando você estiver orando, pede essa capacitação da tribo de Efraim nesse mês. Então, liderança, capacidade de administrar e outra característica de Efraim, sabe qual que é? É uma coisa que nós precisamos muitíssimo. Está lá em Gálatas 5:22, que é um dos frutos do Espírito, que é domínio próprio. Então, assim, se você precisa de domínio próprio, esse é o mês para você conquistar. Vocês estão percebendo quantas coisas? Salmo 60. Ótimo, obrigado, Cleide. Então, em Salmo 60, versículo 9, é isso que sumiu aqui o textinho? Que Deus diz que Efraim é o capacete da sua cabeça. Então, assim, vocês vejam todas as coisas, né, que são reveladas com relação a um determinado mês espiritual que nós estamos, e quando a gente não tem ciência disso, você não tem base sólida, né? Você não tem isso como um dado adquirido para poder reivindicar no mundo espiritual essas coisas que nós precisamos no dia a dia, né? Liderança, capacidade de administrar, domínio próprio, entendeu? Tudo isso daí, né? Então, assim, e Deus quer liberar para nós, principalmente nesse mês aqui, todas as bênçãos que fazem parte desse tempo, desse mês de Tisrei, da tribo de Efraim, que é o quê? Frutificação, porção dobrada, prosperidade, entendeu? Tudo isso daí. Então, assim, é importante a gente fazer essa lição de casa, sabe? Assistam o vídeo, eu insisto nisso. Assistam o vídeo novamente, a hora que a gente acabar de terminar aqui, de concluir a reunião, eu vou colocar o vídeo novamente, porque às vezes vocês podem ter alguma dificuldade de achar. Eu vou colocar de novo, aonde é o vídeo do mês de Tisrei, para vocês ouvirem novamente, anotarem os pontos importantes, que você pode pausar o vídeo, dar uma notada, entendeu? Então, assim, é tão importante isso daí. Agora, tem também nesse mês as influências aí dos principados e potestades que a gente tem que estar atentos, e que são bem interessantes. Que nem uma das influências negativas, né, de potestades, principados, né, de tronos nesse mês aqui, é nos pegar em alguma coisa com relação à idolatria. E veja bem, quando a gente fala em idolatria, principalmente para nós, né, que já estamos
na igreja há muito tempo, não tem ninguém aqui católico, né, que fica cultuando imagem, mas é assim, tudo aquilo que rouba o teu tempo de forma expressiva pode caracterizar uma idolatria, entendeu? Então, eu me policio muito nisso, e às vezes eu dou uns vacilos, assim, entendeu? Principalmente quando você está num dia que você não está naquele up espiritual, entendeu? É muito fácil, às vezes, você queimar assim, 1 hora, 2, em redes sociais, né, vendo conteúdos que não vão te acrescentar nada, onde você poderia ter ouvido assim um conteúdo de um estudo bíblico, entendeu? De algo que ia te abençoar tremendamente, e às vezes você perde ali 1 hora e meia, que é um tempo. Imagina, né? Você 1 hora e meia gastando, às vezes, para ver aqueles shortzinhos lá do YouTube, né? Que vai indo um atrás do outro, assim, que é uma coisa mais interessante quando você vê, você queimou 1 hora e meia ali. Imagina se tivesse orado meia hora em línguas, né? Tivesse adorado em cânticos espirituais, né? O que você não teria causado aí nas regiões celestiais, né? Quais as vitórias que você não teria conquistado para o dia de amanhã? Então, assim, esse mês a gente precisa ficar muito atento, porque uma das frequências, assim, uma das influências de principados e potestades é pegar a gente em idolatria, entendeu? Então, estou citando tempo, mas pergunta aí para o Espírito Santo, né? O que de repente, assim, pode ter de idolatria na tua vida e você nem está percebendo. Então, assim, um ponto importante aí, idolatria. Outro ponto que a gente tem que estar atentos nesse mês é com relação à infidelidade. E assim, essa infidelidade pode ser uma infidelidade física, com relação a quem é casado, mas pode ser uma infidelidade. Desculpa, gente. Pode ser uma infidelidade também a nível espiritual, entendeu? Que nem assim, a coisa que mais Deus abomina, o que é? Idolatria. Quando você pratica idolatria, é uma infidelidade, é um adultério espiritual. Então, assim, são temas. Desculpa, gente. São temas aí que a gente tem que muitas vezes, no tempo do nosso devocional, você pedir para o Espírito Santo me mostra onde eu tenho falhado, aonde eu tenho te entristecido, entendeu? Que nenhum dos grupos que eu participo, um dos grupos que eu participo, o pessoal, aliás, eu estou também, mas eu estou num jejum assim, não tão intenso, porque eu vim de um período de jejum muito prolongado. Mas um dos grupos que eu participo, o pessoal está em 21 dias de jejum. E qual que é o principal objetivo? Intimidade com o Espírito Santo. Intimidade com o Espírito Santo. Então, assim, todo esse caminho, né, que Deus nos coloca durante todo o ano nesse calendário bíblico, sempre é para nos levar a arrependimento, a reflexão, a alinhamento. E essa intimidade com o Espírito Santo é que transforma a nossa mentalidade, é que traz revelação de coisas que precisam ser transformadas em nós, que só o Espírito Santo pode fazer. Então, voltando aqui às influências desse mês aqui, que o inimigo trabalha para influenciar. Então, idolatria, que tem a ver com infidelidade, arrogância, arrogância, superioridade, espírito de independência, entendeu? Então você decide, vai para cima,
não ora e quebra a cara, entendeu? Então, assim, esse é um ponto que, dependendo do temperamento da pessoa, essa questão de arrogância, de altivez, de soberba, de superioridade, a gente tem que ficar atentos. Quem tem essa tendência, esse mês aqui é um mês para você ficar mais atento sobre isso daí. Outro ponto também de influência nesse mês, justiça própria. Né? O que é justiça própria? Puxa, Deus, eu mereço, eu sou um cara bom, entendeu? Eu não adultero, eu até dou oferta na igreja, enfim, eu mereço, eu sou um cara, eu sou uma pessoa muito boa, isso é justiça própria, entendeu? Então, às vezes, é você ficar meio revoltado com Deus, né? Porque, afinal, você está fazendo tudo direitinho, você é tão bom, né? Você merecia, né, mais bênção. Você não merecia essa situação difícil que você está vivendo esse mês. Então, isso daí é justiça própria. Não sei se alguém se identificou aí com essa situação, né? Mas isso daí é justiça própria. Então, recapitulando aqui, o que a gente tem que tomar cuidado. Idolatria, eu falei para tomar cuidado com o tempo, infidelidade, superioridade, arrogância, altivez, independência, justiça própria, tá? Talvez para a Cláudia, que eu vou falar agora, com certeza terá novidade para nós aqui, que a gente já está estudando sobre isso há mais tempo, né? Eu lembro que teve um dos meses aí que a gente estudou, que o órgão atacado era o rim, né? Até a Vera deve lembrar. Era o rim e um outro órgão que eu não lembro agora. Agora, nesse mês de Tisrei, sabe quais são os pontos do nosso corpo a serem atacados? Tato, né? Tato. Então, assim, o tato nos remete a quê? Sensibilidade, né? Tato é sensibilidade. Então, a gente tem que estar atentos a esse mês, a nossa sensibilidade espiritual. Quando você estiver orando, pede para o Espírito Santo, querido Espírito Santo, não deixa com que as influências malignas desse mês aqui diminuam a minha sensibilidade espiritual. Me dá sensibilidade espiritual, me dá percepção. Abre os meus ouvidos, abre os meus olhos. Então, esse mês aqui temos que tomar cuidado com frieza espiritual, né? Sensibilidade, a gente remete também à frieza espiritual. E um outro órgão interessante, que eu não tinha a menor ideia, né? Fui fazer uma liçãozinha de casa, né? O outro órgão que tem ataque espiritual, sabe o que é? Vesícula. Vesícula. Alguém conhece aí alguém que já foi operado, teve que tirar a vesícula? Então é o seguinte, a vesícula, ela é responsável por fazer o que no nosso corpo? A vesícula, ela armazena a bile que é jogada no nosso estômago para quebrar as gorduras. Quando você come alguma coisa muito gordurosa, a bile ela quebra essas gorduras para a gente ter uma digestão maravilhosa. Então, assim, a gente sabe que quando a gente come alguma coisa estragada ou come alguma coisa muito gordurosa, assim, joga no estômago, você está de estômago vazio há muitas horas, come alguma coisa, né, e detona o seu estômago, o que acontece? Dor de cabeça, terrível, né? Você tem que tomar, muitas vezes, antiácido, você tem que tomar analgésico. Então, assim, toda a nossa parte intestinal, né? Isso hoje é muito conhecido na internet, tem muita informação falando
né, que o nosso intestino é o segundo cérebro, né? O nosso intestino ele é responsável por uma produção assim gigantesca de neurônios, entendeu? Então, assim, toda a nossa parte gastrointestinal, ela é importantíssima. Quem consegue ficar de bom humor tendo dor de cabeça, tendo refluxo esofágico, que sobe aquele refluxo que queima até o teu esôfago, assim, que você passa mal, a gente sabe como é, né? Então, assim, temos que estar atentos a esse mês aqui, entendeu? Para digerirmos bem as situações que serão colocadas diante de nós, entendeu? Então, assim, espiritualmente, temos que orar pedindo para que Deus realmente nos dê uma bile espiritual extra para a gente digerir com facilidade tudo aquilo que possa ser colocado nesse mês para não trazer nenhum desconforto ao nosso estômago espiritual, né? Nossa alma, para não te trazer desespero, para não te trazer falta de paz, tristeza. Então, os dois pontos para a gente ficarmos atentos: tato, que fala de sensibilidade, e a vesícula, que produz a bile para que a digestão seja perfeita, né? Não é maravilhoso quando você toma um café da manhã assim, às vezes até um pouco mais tarde, né? 9 horas e tal, aí meio-dia cravado você vai almoçar, você já está com fome, né? A digestão foi perfeita, né? Só que tem outras vezes você toma café da manhã, é meio-dia, você está com refluxo esofágico, você não está com a menor disposição para almoçar, não está bem da digestão. Então, assim, gente, vigiemos para a sensibilidade espiritual e essa digestão perfeita, que para isso a gente precisa de domínio próprio, como a gente falou acima, domínio próprio, não termos também arrogância, prepotência, porque tudo isso daí influencia na nossa digestão, que seria o quê? O bem-estar da nossa alma. Amém? E para finalizar, o principado, né, a potestade espiritual que influencia nesse mês aqui, todos vocês conhecem ela, todos vocês. E olha que interessante isso, olha que interessante esse ponto aqui. O trono que influencia esse mês aqui é Temis. Temis, sabe quem é? Sabe, ela é a deusa conhecida como a deusa da justiça. Sabe aquela mulher com a balança na mão, com os olhos vendados? Que é aquela mulher que simboliza a justiça? Aquela é Temis, né? Que é um trono maligno aí, tremendo, que influencia várias coisas. Ela influencia corrupção, ela influencia na justiça, né? Se tem uma coisa que nós estamos precisando de muita oração na justiça, né? Do nosso país, né? Então, ela influencia na corrupção, no sistema judiciário, em composição de leis, e ela influencia diretamente na política. Qual é o mês que foi as eleições? Digam para mim. Quem votou domingo aí? Vocês acham que as eleições é por acaso ser nesse mês aqui de Tisrei? Não é. Vocês podem crer que as trevas fazem sacrifícios assim absurdos, entendeu? Nesse mês aqui por conta da política. Só que assim, né, como a igreja inocente, né, infelizmente ignora tudo isso, se soubessem, se soubessem da influência de Temis nesse mês, se isso fosse ensinado dentro das igrejas, eu tenho certeza, assim,
que as campanhas de jejum, de oração, de oferta de sacrifício, de louvor, seriam extraordinárias e influenciariam no resultado da política que nós temos, entendeu? Porque, ainda que muita gente não acredite nisso, a gente sofre as consequências quando as trevas são mais prudentes do que a igreja, né? Então, assim, essa entidade aí, essa deusa Temis, ela influencia ainda com atitudes de dono da verdade. Sabe aquela pessoa que você vai conversar? Se o cara é o dono da verdade. Então, assim, se alguma reunião de negócios, se alguma reunião de família tiver algum dono da verdade, você fica em espírito de oração e repreende a influência de Temis. Boa dica essa daí, tá? Outra coisa também, é um trono que influencia muito com legalismo, tá? Com legalismo também. Então, vocês vejam assim, como é importante a gente ter noção de tudo que envolve cada mês espiritual que a gente entra, né? Agora, para finalizar, é o seguinte: qual é a chave da vitória deste mês aqui? Sabe qual é? É a gente clamar por justiça divina, que é aquilo que José do Egito conquistou, não querendo fazer justiça com as próprias mãos, não se colocando numa posição como sendo aquela pessoa que tem justiça própria. Puxa Deus, mas afinal sempre fui bom, né? Nunca matei nenhum dos meus irmãos, nunca vendi nenhum dos meus irmãos, fugi da mulher para não adulterar, vim parar aqui na cadeia, eu sou tão bom e estou aqui preso, justiça própria. Então, o segredo desse mês aqui é justiça divina, é você confiar que Deus está no controle da tua vida, que você tem as bênçãos de Efraim nesse mês aqui, e que Deus vai exercer a justiça divina dele nesse mês de Tisrei que nós estamos, né? Que esse mês aqui, finalizando, é o ano 5.785. E como dizem os judeus, né, que vocês todos aqui têm um ano doce e bom. Um ano doce e bom. Então, gente, vejam o videozinho do Rosh Kodesh, do Cabeça de Mês, do mês de Tisrei. Eu vou, acabando aqui, eu já vou colocar o vídeo lá de novo. Ouçam, meditem, façam anotações dessas influências, é muita coisa, né? Mas vale a pena porque muitas dessas coisas que eu citei fazem parte do nosso dia a dia. Amém? Quem quer falar? Quem quer falar? Se ninguém quer falar, a gente já ora e vamos dormir. Oi, Caselato. Fala, Eu Alexandre. tô aqui no trabalho ainda, estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Estou sim. Tá, mas eu não consegui desbloquear a câmera. Nunca aconteceu isso no Google, tá? Mas tudo bem. Não tem problema, não. Quem Mas faz, eu acompanho aqui. não tem problema, não. Então, tem alguns pontos que você colocou. Eu vou começar pelo último, que é a questão dessa macumbaria, desses deuses todos, né? Que só muda, acho que o nome e o formato, né? Tudo desde do Velho Testamento até hoje, né? São entidades do mal. E eu percebo, às vezes, onde eu estou morando atualmente, é interessante o que você colocou, porque enquanto a igreja fica distraída com todos essas várias distrações que existem no dia a dia, às vezes eu estou em casa à noite, acho que é uma vez por semana ou duas por semana, e os caras ficam num batuque. Deve ser um pouco longe, sabe? Mas eles ficam lá horas e ficam batucando, e batucando, e batucando, e batucando. Eu fico pensando, caramba, né?
Enquanto isso, a gente está perdendo tempo e os caras estão só fazendo sacrifício e fazendo batuque. Ou seja, eles estão fazendo o trabalho deles. E às vezes a igreja não está fazendo o trabalho que deveria fazer. Está se reunindo aos domingos, dependendo da igreja, que é uma igreja que eu frequento, tem acesso, pelo menos uma vez por semana. Mas tudo isso é muito pouco, né? Já puxando para o ponto que você colocou, que é fundamental, a gente aumentar o tempo de comunhão e intimidade, de meditação na palavra, de louvor e tudo mais. Então, assim, dentro de tudo que você mencionou, de arrogância, vaidade, a pessoa é dona da razão, traição, tudo isso, graças a Deus, o processo, né, que a gente vem passando com Jesus e com a igreja, né, a gente vem avançando e vem tentando ser um pouco mais parecido com Jesus. Mas eu confesso que eu oro e tenho mais intimidade, muito mais, até porque a gente é líder de célula, a gente tem que se revestir, né, de oração e de comunhão com o Senhor, mas eu oro muito mais que orava no passado, tenho mais comunhão do que outrora, mas muito menos ainda do que é suficiente para as batalhas, para essas guerras espirituais, que quando a gente começa a conhecer um pouco, a gente já sabe que tem. Você está trazendo à luz aqui outras situações que a gente desconhecia. Então, assim, fundamental a cada dia, eu percebo que é fundamental, é premente, imprescindível que a gente aumente o tempo, né, a qualidade de comunhão, de oração, de louvor, de meditação na palavra, de ler livros e ver lives, enfim, e de agir sempre voltado para o reino, porque senão a gente vai perder a guerra. A gente começa a tomar pancada o tempo todo. Eu vi uma, uma analogia que eu achei interessante, que assim, a nossa vida é assim, a gente tem como se fosse uma casa de 2 andares. A gente vive no andar de baixo, onde a gente trabalha, onde a gente tem a estuda, tem o curso de pós-graduação, tem o curso A, curso B, a gente viaja, a gente tem as preocupações, tem os objetivos, compra carro, tudo que a gente faz aqui, onde a gente pode tocar, onde a gente pode ver. E aí tem um andar de cima, onde tudo de verdade acontece, que é onde tem o mundo espiritual, né? Onde ficam as guerras, as batalhas. E aí, assim, às vezes você está naquele dia, está um dia tranquilo, está tudo bem, vem aquelas pancadas na cabeça que você não sabe nem de onde que veio, né? Então, assim, é o pessoal lá do mundo espiritual, às vezes o inimigo querer nos atacar, tirar a nossa paz, e deixar a gente fora do prumo. Então, assim, se a gente não se revestir cada vez mais desse tempo de intimidade, a gente acaba, às vezes, a gente tem a proteção e tudo mais, mas é muito pouco, né, para combater a guerra que o mundo está passando, né? Então, eu penso que, da minha parte, que eu posso, que eu sinto aqui no meu espírito é isso, a gente tem que cada vez mais ter esse tempo de intimidade, porque senão a gente vai ser um crente, sei lá, Nutella, né? Sei lá, qualquer pancadinha você é igual tá na palavra, né? Você constrói uma casa em cima de um terreno que é de areia, com material de madeira, e quando vem o vento, a tempestade, você não consegue segurar, né? Cai tudo. Tem que tomar cuidado. Eu acho que é isso da minha parte aqui, é o que eu tenho assim, de visão de tudo que você falou. Amém. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Estou procurando um negócio aqui para comentar com vocês, mas se tiver alguém mais queira comentar, Maiara quer falar alguma coisa? Não sei se você está com o Theo aí, está podendo falar. Roger, Vera. Deixa eu ver aqui. Ó, enquanto ninguém quer falar nada, esse fim de semana eu estava vendo um estudo, né, sobre o novo ciclo, né, de leitura da Torá que começou agora, né, após o Tabernáculos, né?
E esse estudo que eu estava ouvindo no sábado é pelo Tzadok Ben Derek, que é o escritor da Peshita, né? E aí ele estava assim, tocando em alguns pontos, né? E um dos pontos aqui foi bem forte, né? Aqui, ó, na Peshita, que ela é a tradução, né? Para quem não sabe, é direto do aramaico para o português. Então, ouçam o que está escrito aqui em Mateus 5, do 17 ao 20, ó. Não pensem que vim afrouxar a Torá ou os profetas. Isso aqui é Jesus falando, né? Não pensem que vim afrouxar a Torá ou os profetas. Não vim afrouxar, mas completarei. Pois verdadeiramente eu lhes digo que até que passem os céus e a terra, né? Nenhum iud, né? A gente lê mais comumente aí, iud é a menor letra do alfabeto hebraico, né? Fala-se vírgula, né? No português, né? Nem até que se passe os céus, nenhum iud ou uma linha passará da Torá, até que tudo aconteça. Portanto, todo aquele aqui é liderança, hein? É que ensina. Portanto, todo aquele que afrouxar, né, relativizar, afrouxar uma dessas menores mitzvot, que aqui mitzvot é mandamentos, né? E assim ensinar aos filhos dos homens, será chamado pequeno no reino dos céus. E todo aquele que praticar e ensinar a Torá será chamado grande no reino dos céus. Aí o 20 aqui é que pega. Porque eu lhes digo que, se a sua justiça não exceder em muito a dos fariseus, né? Não entrarão no reino dos céus. Então, assim, a gente está vivendo um tempo assim de muita relativização das coisas, né? De desconsiderar muita coisa. Ah, isso já foi, isso não tem nada a ver. Então, assim, o que o Alexandre falou, eu quis ler isso daí pelo seguinte, porque o nosso nível espiritual é muito raso, é muito raso. Eu estou dizendo o nosso, eu estou dizendo da igreja em geral, entendeu? Porque as pessoas que mais estudam a Torá, né, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que é a Bíblia mesmo, todo judeu considera a palavra de Deus a Torá, é os 5 primeiros livros. O restante é tudo explicação da Torá. Então, assim, quem mais estuda a Torá são feiticeiros, são bruxos, são satanistas, entendeu? E a gente é pouquíssimo ensinado ou quase nada sobre a Torá. Então, assim, sabe, gente, a gente tem que pedir misericórdia mesmo para o Espírito Santo, pedir fome e sede da palavra, para a gente subir de nível espiritual, entendeu? Porque nós estamos vivendo num tempo, a gente vê tudo que está acontecendo em Israel, entendeu? O que se materializa aqui embaixo é reflexo do que está acontecendo no mundo espiritual. Se o Israel visível aqui embaixo está em guerra, cercado de inimigos tentando destruir Israel, o nível de guerra no mundo espiritual talvez nunca esteve num nível tão absurdo como deve estar agora, e a igreja dormindo, entendeu? Então, assim, a gente tem que pedir revelação para o Espírito Santo, para a gente tomar noção, assim, consciência do que está acontecendo no mundo espiritual, e muitas vezes, assim, nós estamos dormindo, né? Que nem a gente vai agora
no calendário gregoriano, né? No calendário gregoriano, para quê? Para dezembro, janeiro. Então, assim, janeiro e dezembro, janeiro são os meses que vão começar no mundo espiritual, mês de guerra, mês de ir para cima no mundo espiritual, a sério, entendeu? Porque é o calendário de primavera, verão que começa, é quando os reis vão para a guerra. Então, assim, aí, onde é que está a igreja toda? Qual que é o espírito das pessoas que estão no calendário gregoriano? Pô, fim de ano, tempo de relaxar, tempo de descansar. Camarada, ele tira um mês de férias e tira férias de Deus também, né? Que o camarada não ora, não vai na igreja, foi de férias, entendeu? Então, assim, é uma inversão, assim, absurda. Por isso que nós precisamos, assim, sair fora desse calendário gregoriano e entrar no calendário de Deus, que é isso daí que nos dará vitórias. Amém? Gente, eu já falei demais, não vou falar mais. Última chance. Se alguém quiser falar, aproveita que a gente vai encerrar. Se ninguém quiser abençoar mais ninguém, porque cada vez que você abre a boca, você abençoa o grupo. Então, se alguém quiser abençoar o grupo e comentar alguma coisa, alguma percepção que o Espírito Santo deu, é a hora agora. Fala, Cláudia. Vamos lá, pessoal. Eu estou muito crua, né, ainda em tudo isso que eu tenho aprendido com vocês. Tem sido muito enriquecedor, assim, Caselato, quando você também participa lá no nosso grupo de devocional. Eu aprendo muito com você, com as meninas. Mas uma coisa que tem me assustado bastante, eu acompanho, tento acompanhar as notícias, assim, do mundo da igreja, né? E como eu tenho visto pastores se levantando de maneira terrível contra outros, né? Acusando, ou pastores que estão pregando o evangelho que não é verdadeiro, né? Que querem reescrever a Bíblia. O outro fala que isso foi no passado e que a gente tem que se adaptar ao mundo de hoje. Aí eu pergunto, cadê Salmo, né? Gente, cadê? As pessoas devem rasgar isso das suas Bíblias, não é possível, né? E infelizmente, você quando menciona, né, que não herdará o reino dos céus, né, quando você lembra essa passagem, é algo que me deixa bastante assustada, justamente porque a gente vê o que está acontecendo aí. E como vai ser difícil estarmos diante do Senhor, né, diante daquele dia tremendo e terrível, e ele olhar para algumas pessoas e dizer: eu não te conheço, não sei quem você é. Ah, mas eu preguei em seu nome, eu falei em seu nome, então, mas eu não te conheço. Em algum momento Deus o conheceu, mas naquele ponto que ele chegou, ele já deixou de ser conhecido por Deus, porque se tornou uma pessoa completamente diferente e avessa ao evangelho real, né? Então é muito importante isso, Caselato, aprender o real significado do que é a palavra mesmo de Deus, na raiz, para a gente não se perder. Porque Jesus está voltando, falta pouquíssimo tempo, né? A gente está contando aí poucos anos. Alguns falam 3 anos e meio, outros falam 2030, mas está aí, né? A gente não sabe a data, mas não sei se eu falei alguma besteira, me perdoem, Não. mas queria compartilhar isso com vocês. Olha, eu falei que não ia falar mais nada, né? Mas assim, com o que você falou, é o seguinte, Cláudia, você tocou no ponto fulcral aí desse estudo que eu assisti no sábado, que eu li aqui, ó, na Peshita, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Que foi aqui, né? O que eu li agora aqui. Esse aqui foi um slide que eu printei nessa aula do Tzadok Ben Derek, que ele é o escritor da Peshita. Então, assim, um dos pontos assim mais altos dessa ministração que ele deu foi justamente isso que você falou. Ele tocou num ponto, ele falou assim, gente, vamos lá. Se vocês têm uma pessoa do relacionamento de vocês que expulsa demônios, que cura enfermos, que faz sinais, prodígios, maravilhas,
você vai falar que essa pessoa não herdará o reino de Deus? Mas é o que está escrito nesse capítulo aí de Mateus, entendeu? Que muitos naquele dia vão dizer, Senhor, mas nós fazíamos em teu nome, blá, blá, blá. Olha, realmente, esse foi o ponto assim que me tocou profundamente no sábado, quando eu estava assistindo essa ministração, porque assim, né? Às vezes a gente acha, né, que está tudo maravilhoso na vida da gente, mas a gente tem que pedir misericórdia para o Espírito Santo mostrar para a gente, que é o que Davi fazia, né? Senhor, vê se não há em mim algum caminho errado, né? Esquadrinha o meu coração, vê se não há em mim algum caminho mau, né? Porque a gente vive um evangelho assim muito raso, entendeu? Muitas verdades do mundo espiritual assim que são proteção, são vida para nós, são fontes de revelação que roubaram da gente, entendeu? E que você não pratica e que muitas vezes protege a tua vida espiritual, entendeu? Então assim, olha, o que eu digo para vocês é o seguinte: a gente precisa pedir misericórdia a Deus, aumentar mesmo o nível de relacionamento com o Espírito Santo, que é só Deus para ter misericórdia de nós. Fala, Cleide. Shalom, shalom. Shalom. Você falou a respeito aí de um tempo de descanso, né, nesse mês. Esses dias eu descansei tanto que eu até cansei de tanto descansar. E aí tudo foi batendo assim conforme você foi falando, né? E você disse assim também que a gente precisa tomar cuidado, né, com os tronos e principados, que eles tendem a tirar a nossa sensibilidade, né? E da idolatria também. E aí o que eu percebi? Eu sou uma pessoa que eu não sou de ficar assistindo séries, filmes, não fico assim o tempo todo. E nesse período que eu tava descansando, eu fiquei assim muito tempo em séries, muito tempo em filmes. E eu notei essa sensibilidade, tipo, muito, como aquele controle, né, do som. O botão de sensibilidade lá embaixo, eu senti isso, sabe? E aí ontem nós tivemos uma experiência, né, que o pessoal lá fez uma fogueira e tal, e o Senhor falou muito comigo através daquele fogo daquela fogueira, né, e hoje a palavra de manhã foi muito assim, que nós precisamos nos aproximar mais do Senhor, né, para que aquele fogo do Senhor venha queimar as nossas iniquidades, nossos problemas, tudo aquilo que a gente tem de errado para ter uma purificação em nós. Então você foi falando aí, eu fui pensando aqui e vivendo todos os meus testes, né? Eu sou a pessoa dos testes. Tudo que você estava falando aí, eu falei, puxa, eu vivi isso, puxa, aconteceu isso comigo, sabe? Então, eu acredito que nós precisamos realmente prestar atenção em detalhes e buscar realmente a presença do Senhor de uma maneira forte, de uma maneira assim, que seja marcante, né, na nossa vida. Amém. É verdade. Estou procurando aqui esse estudo do escritor da Peshita, que eu assisti no sábado. Eu vou colocar no grupo. Dá 1 hora e pouco, mas, gente, é um conteúdo, assim, vale a pena, viu? É um chacoalhão, assim, na gente, para a gente realmente rever a nossa vida espiritual, como é que tá, viu? Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? O Caselato, Diga. primeiro, a gente fala que palavra tem poder, né? No mundo espiritual, tudo acontece através da proclamação da palavra. E vamos tentar tomar posse da palavra que a Cláudia lançou aqui na cela, afirmando que Jesus vai voltar. Ela falou 3 anos ou 2030, espero que ele volte no ano que vem, já na virada do ano, né? O mais possível, urgente, o retorno de Jesus. Acho que o primeiro ponto é isso aí, né? Vamos orar para que isso aconteça. E não tem jeito, gente. A questão eu acho que de fluir, né, do Espírito, porque o Espírito Santo está aqui dentro de nós. E ele quer fluir. Como a água viva do Senhor. Ela quer, como na palavra do profeta Ezequiel, né? Ela quer subir dos pés para a cintura
e quer nos inundar e quer nos levar. É só a gente permitir. Mas para que isso aconteça, para que esse Espírito Santo flua, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, assim, é um negócio tão simples, mas a gente tem no meio do caminho uma guerra, como diz a palavra, né? Que nosso espírito milita contra a carne milita contra o espírito, e ambos são opostos. Então, é o tempo todo essa guerra, né, entre o espírito e a carne. Eu penso que hoje é disputando o tempo, que é o que a gente tem de maior valor, de maior preciosidade, que é o tempo. E a gente, de fato, né, a Cleide deu um exemplo que deve ser comum a todos nós aqui. Seja o Netflix, seja a política, seja o futebol. Bom, futebol eu já me libertei, né? No passado até gostava de assistir futebol, até perdia tempo com isso. Mas assim, como Deus, a gente está num processo de transformação, e a gente, aos poucos, a gente vai evoluindo. Eu confesso para você que hoje eu não tenho a mínima vontade de ligar a televisão para ficar 15 minutos assistindo uma partida de futebol, e tampouco uma discussão pós uma partida de futebol. Quanto tempo eu não gastava vendo debates de partida de futebol? Hoje não tenho a mínima vontade. Então, assim, isso o Espírito Santo já me ajudou a expulsar da minha vida. É uma baita perda de tempo, né? Então, Mas tem outros, né? Só um adendo nisso que você está Fatores falando. do tempo, né? Só uma observação nisso que você está falando. Só de a gente já não ter mais desejo de ficar na frente de TV para ver jogo de futebol e tanta coisa inútil, você veja já o quanto a gente deixa de ser roubados para você poder ouvir conteúdos de ensino do Senhor para fortalecer a tua vida. Você veja que isso aí já é uma proteção absurda para a gente. Exatamente. Ontem eu estava. Eu tenho feito até. Quando eu gosto de correr, e quando eu estou correndo na esteira, eu tenho ido, às vezes, em horários que a academia não está cheia, lá no prédio, e então, se eu fico refletindo, eu fico declarando versículos, e fico orando, e fico pedindo proteção para a família, e fico declarando a palavra. Em resumo, é isso. E onde o Espírito Santo me revelou assim, Flé, não tem jeito. E assim, o mais importante é que o Espírito Santo ele não acusa, ele não coloca um peso sobre a gente. Ele falou de uma forma assim, sempre muito amorosa, muito tranquila, mas de uma forma clara. Ele falou assim, realmente, eu percebo que você está sentindo falta, que você às vezes está andando em círculos, como o povo do deserto ficou lá 40 anos, né, andando em círculos no deserto. Você às vezes está andando em círculos e realmente você precisa do que eu estou te oferecendo aqui. Você precisa realmente, a gente precisa estar mais junto. Ele falou bem gentilmente, a gente precisa estar mais junto. Eu quero que você louve um pouco mais. Eu quero que você leia a palavra e não só leia, mas medite na palavra. Eu quero te usar mais. Mas assim, eu preciso de um pouco mais de tempo com você. O tempo precisa subir o nível. Precisa subir o nível. O seu nível precisa subir. Foi isso que ele falou. Tá no mudo, Caselato. Tá no mudo. Amém. Então, na realidade é assim, né? O que o Espírito Santo espera de nós, o que o Senhor espera de nós, é que que nós estejamos subindo de nível continuamente, né? E quanto mais você sobe de nível, mais o Senhor pode te entregar. É igual uma criancinha. Se a criancinha tem 7, 8 meses, ela vai comer papinha. E a gente sabe que tem comidas aí de adulto que são maravilhosas. Agora, se você não vir adulto espiritual, você sempre vai ficar na papinha, né? É o que Paulo falava, né? Vocês já deveriam ser maduros, mas eu só posso dar leitinho ainda, né? Então, esse subir de nível tem que ser uma constante na nossa vida, né? Por isso que a gente precisa estar sempre adquirindo conhecimento de mais coisas do mundo espiritual, para a gente ter
consciência real de que nós não estamos aqui para ser felizes, nós estamos numa guerra aqui, gente. Numa guerra que a gente não tem nem noção, entendeu? E a maioria está na guerra, aí sem roupa, né, e de estilingue na mão, né, que é o que eu sempre falo. Gente, alguém mais quer comentar alguma coisa? São 8h23. Dou-lhe uma. Caselato, só para fechar, eu encerro a minha parte assim, concordo contigo. A gente precisa orar, irmãos e irmãs, para que o Espírito Santo fale conosco e para que a gente esteja sensível, né? O que o Espírito Santo, na verdade, é que ele fale conosco, ele está falando, na verdade, o tempo todo, falando, se revelando. Mas o problema é que às vezes a gente não escuta, porque a gente está numa sintonia bem diferente, a gente está num canal que o Espírito Santo não opera. Então, essa é a realidade. Porque quando a gente se mostra sensível, a gente toma uma decisão e não precisa nem orar tanto, nem ler tanto a palavra, nem tanto meditar. Mas quando você já sobe um pouquinho o nível, você se dedica um pouquinho mais no dia a dia desse alimento, ele já começa a falar contigo. Então, assim, a gente precisa orar para que o Espírito Santo nos ajude a remover essas barreiras, essas armadilhas que roubam o nosso tempo, mas não tem jeito. É sempre uma decisão. Assim, eu falei na célula de sexta-feira que o Espírito Santo foi para os irmãos que a gente estava reunido. A decisão é a seguinte: às vezes é aquela briga da carne e do espírito. Você não quer ir para a célula, você quer descansar, você quer fazer qualquer coisa, que você quer chegar e relaxar do trabalho, tomar um banho, que seja fazer qualquer coisa, menos sair, fazer reunião, se preparar para a palavra. Então a carne vai fazer com que você não vá. Mas e Jesus sabe, o Espírito Santo sabe que a gente é tentado e que a gente vai ter uma tendência de não querer ir. Mas ele não vai te acusar ou te julgar por isso. E aí cabe a decisão de você tomar. Então, entre o que é necessário e o que não é. Então, assim, eu falei para os irmãos, a irmã estava sob acusação na sexta e no sábado, a gente estava no encontro, eu falei assim, a irmã sob acusação. Eu falei assim, não, toda sob acusação. Eu falei, irmã, é importante que você se posicionou e você está aqui. Qualquer outra confusão, acusação é do inimigo. Você está aqui. Então você tomou a decisão certa, mesmo às vezes você não querendo, a sua carne não querendo. O Espírito Santo sabe que você tem a carne e que você vai ser tentado a não ir ou não participar, a não fazer, se afastar da palavra. E tá tudo bem, ele não vai te acusar. O importante é a decisão que você tomou, você está aqui. Então fique em paz. Mas assim, a gente precisa tomar essa decisão porque depende da gente. Não adianta a gente falar também e não dar esse passo, não tomar essa decisão, mesmo que a gente não queira, ou que a nossa carne não queira nesse momento, mas a gente tem que tomar a decisão certa, ir para a palavra. É isso. Amém. É aquele negócio, né? Cada um decide se quer água nas canelas, no joelho, né? Na cintura, ou entrar no rio, ser submergido e ser levado pelo Espírito em níveis profundos, né? Amém? Gente, mais alguém quer comentar alguma coisa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Amém. Vamos orar então e a gente termina. Senhor, te damos graça por esse período, Senhor, te louvamos por esse compartilhamento e te pedimos, amado Espírito Santo, rumina essa palavra dentro de nós, rumina dentro de nós, nos toca aonde nós temos que ser tocados, nos mostra o que o Senhor quer de nós para a gente subir o nível espiritual, para aumentarmos o nosso relacionamento contigo, a nossa intimidade contigo, para que nós possamos desfrutar dos banquetes espirituais que o Senhor tem para nós durante todo o dia, durante toda a semana, durante todo o mês, durante todo o ano, e muitas vezes a gente não come. Nós te pedimos essa bênção, te pedimos esse favor, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Só lembrar o seguinte, já coloquei no grupo,
o vídeo do mês e coloquei a ministração com o escritor da Peshita também. Vale a pena ouvir esse estudo aí, tá bom, gente? Deus abençoe e até próxima segunda-feira presencial, hein? Tá bom? Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Boa noite, irmãos. Amém, gratidão, boa noite. Até Amém. segunda. Um grande abraço. Amém. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.